Aleluia, meus irmãos, tivemos um pequeno problema no sinal, mas já normalizou. Graças a Deus, estamos de volta. Vamos continuar ouvindo mais um louvor agora, em nome de Jesus. Quem viu minha vida no passado não conhece minha vida agora. Essa é para o teu coração, no nome de Jesus. Eu vivi irmão Elício, Deus abençoe, irmã Silmara. E nós estamos voltando, vamos voltando aí a pleno vapor. Tinha tido um problema aqui no sinal, mas foi restaurado. Açoitado pelas sombras. Aleluia. Mas Jesus um belo dia me encontrou, com suas mãos me tirou de um abismo tão profundo. Eu andava sem destino nenhuma estrada, Aleluia. de cabeça atordoada, vivendo sem inspiração. Mas Jesus, conhecendo minha sorte, Laércio, livrou-me das Deus garras abençoe. da morte, me arrancou da perdição. Aleluia. Abração, Laércio e seu povo. Silmara Almeida, esse louvor ofereço a vocês aí. Alguém disse, coitadinho, estou pagando pra ver. O coração que era vazio, de alegria ele encheu. E abraço, irmã Alice, irmã Kátia. Em seguida ele deu, meu caminho abandonou. Aleluia. Minha vida transformou e hoje eu sou filho de Deus. Sou filho de Deus, vivo pra Deus, adeus escravidão. Minha vida é dia de sol, brilhando mais que um farol. Não vivo mais na escuridão. Aleluia. Abração aí, Jeconia. Abraço, meu nobre. Deus abençoe. Maravilha de Deus. Eu andava sem destino nenhuma estrada. Bendito seja irmã Leonilda, irmã Raimunda, Maísa Mara, Pai do Senhor. Luzinete Nogueira da Silva, um forte abraço, Deus abençoe. Edervaldo, Renata Pereira, irmão Eric, irmã Sônia Maria, todos juntos, no mesmo propósito, adorar a Deus. Outros já estão dizendo, quem te viu e quem te vê, foi como água vira vinho. Alguém disse, coitadinho, estou pagando pra ver. O coração que era vazio, de alegria ele encheu. E a paz que eu não tinha, em seguida ele deu. Meu caminho abandonou, minha vida transformou. E hoje eu sou filho de Deus. Sou filho de Deus, vivo pra Deus, adeus escravidão. Minha vida é dia de sol, brilhando mais que um farol. Não vivo mais na escuridão. Sou filho de Deus, vivo pra Deus, adeus escravidão. Aleluia. Minha vida é dia de sol, brilhando mais que um farol. Não vivo mais na escuridão. Minha vida é dia de sol, brilhando mais que um farol. Não vivo mais na escuridão. Tudo bem, meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Nesse momento eu quero vos convidar para ler a palavra de Deus. Nós vamos ler a palavra do Senhor nesse momento, no livro do profeta Isaías. Isaías capítulo 45, versículo 22. Isaías 45,
verso 22. Diz assim a palavra de Deus. Aleluia. Olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra. Olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra. Diz a palavra do Senhor. Porque eu sou Deus e não há outro. Vamos ler outro texto sagrado também, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, que diz: E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Também a palavra do Senhor nos diz, em João capítulo 3, versículo 16, durante a nossa ministração hoje, iremos ler muitos versículos para tornar mais fácil a nossa compreensão sobre o que queremos falar. João 3,16 diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Também nós vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo de número 19. Diz assim: Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Meus amados, nós queremos falar nessa noite sobre a provisão da salvação e também sobre a ordem humana da salvação. Mandamos aqui um forte abraço para cada um dos irmãos que estão conosco nesse momento. Irmão Pierre também está conosco, a irmã Raimunda Passos, a irmã Nilsa, irmão Ebervaldo, irmão Francisco. Muitos irmãos estão conosco nessa noite. Nessa noite queremos falar sobre a provisão da salvação e a ordem humana da salvação. Vamos ouvir mais um louvor, em nome de Jesus de Nazaré. Forte abraço aí a todos, irmão Felipe aí na rua 21 de abril, aos irmãos da Filadélfia, aos irmãos da Monte Sinai, da Getsemane, da Monte das Oliveiras, enfim, todos os irmãos de todas as congregações, lá da Monte Sião também. Deus abençoe. Bendito seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Irmã Marilene Alves, a paz do Senhor. Irmã Marilene Barbosa, a paz do Senhor também. Forte abraço a cada um. Irmã Elisete. Ei, moço, tem esmola pra me dar? Ou na porta mendigar? Aleluia. Ninguém me ajudou. Ei, moço, minha vida tá difícil, não arrumo nem serviço. Veja como Oi, eu Jânio. estou. Ô Luiz Gustavo, Campos. Deus abençoe. Fortuna, uma moeda só uma, eu morro se não comer. Meu dia, minha vida é assim. A Cristiane Ferreira, Deus abençoe. A Maria da Paixão, Deus abençoe. Quando é noite eu não consigo dormir, esperando o dia vir, o que vai acontecer. Aleluia.
Nós sabemos que você sofre demais, sua fé não existe mais, só vê decepções. Mas hoje Deus muda Aí, Delbande, para o Senhor, irmã Vânia Almeida. Um abraço, irmãos. Olhe, nós não temos dinheiro, nem sequer um derradeiro, nem comida pra te dar. Mas o que temos te damos agora. Se levante e vai embora, aqui não é o teu lugar. Se levante e deixe acabar no chão, vida sofrida, ilusão, hoje é que vai terminar. Só queria uma moeda, eles me deram a cura. Só queria uma esmola, eles me fizeram andar. Só queria uma mãozinha, eles me deram os pés. Aleluia. O Edvance Laion, a paz do Senhor. Era dono de um problema, me deram a solução. Deus Ivânia Pereira. Deus abençoe, Deus Ivânia. Glória a Deus, aleluia. Nós é Tereza Moraes. Deus abençoe. Pastor Bel, forte abraço, meu jovem. Ei, tá aqui no nosso coração, hein? Saudade aí. João Manuel Araújo Lima, lá em Barra do Corda. Pastor Bel, lá em Santo Antônio do Norte. Deus abençoe, estão aqui no nosso coração, cada um de vocês. Bendito seja Deus. Aleluia. Eu pedi para aqueles dois, eram homens de unção. Aleluia. Era pedi de esmola, pra casa eu levo agora a cura e minha salvação. Era pedi de esmola, pra casa eu levo agora a cura e minha salvação. Aleluia. Bendito seja Deus. Muito bem. Louvamos a Deus pela presença de muitos irmãos que estão conosco. Louvamos a Deus ali pelo irmão Antônio Gés, que é um dos nossos obreiros, com a irmã Janete e seu povo, que estão assistindo o nosso programa ali com a irmã Elizabeth, ali na fazenda, no setor que compreende ali da Petrobras para o povoado São José. Deus abençoe vocês que estão juntos conosco. Pastor Bel também está aí, os irmãos estão vendo aí a manifestação dele. Um abraço para ele, para a missionária, cantora Aurenice Siqueira. Deus abençoe vocês, querido. Enfim, a todos os irmãos, Deus abençoe a cada um. Estamos juntos nessa caminhada. Nosso querido amado cantor Enéas Santos Mendes, ali de Pio 12, está conosco. Forte abraço, meu jovem. Qualquer hora estaremos trazendo o senhor aqui em Fortuna para louvar a Deus conosco. Muito bem, meus queridos. Nesse momento, nós vamos falar da palavra do Senhor. Muito bem, queremos falar sobre a provisão da salvação e também a ordem humana da salvação. Muito bem. Nós lemos um texto sagrado em Isaías 45 e 22. Lemos também em Atos dos Apóstolos 4 e 12, 3 e 19. E nós temos uma mensagem de Deus que fala sobre salvação. Sentimos no nosso coração, de verdade, falar sobre salvação. Nós temos vivido dias difíceis, dias em que acontece tanta coisa que a gente chega aí não entender quase nada. Por que isso, por que aquilo, por que aquilo. E hoje nós entendemos de falar sobre salvação, porque a salvação é um dom gratuito de Deus por Cristo Jesus, onde através do qual recebemos a vida eterna. A salvação deve ser sempre
o que tem primazia na nossa vida? A salvação. Nós não sabemos quando as coisas na terra estarão bem ordenadas. Nós não sabemos o que é que vai dar certo, o que é que vai dar errado, se vai resolver logo, se vai demorar muito. Aí vem a apreensão, vem a aflição, vem, se não tivermos cuidado, a depressão, o medo, a angústia. Então devemos guardar a nossa salvação como um dom precioso de Deus, porque a salvação, na verdade, é o que deve ter primazia na nossa vida. Então a palavra salvação vem da língua grega, sotéria, que significa libertação. Salvação significa libertação. Libertação da escravidão, libertação do pecado, libertação da maneira errada de viver, da forma errada de pensar. Então, libertação significa a quebra do jugo. E então, entrar para um estágio de vida nova, vida com Deus, vida de Deus, na vida de quem teme a Deus. Ou seja, Deus na nossa vida. Aleluia. Bendito seja Deus. Nós observamos a palavra do Senhor, dita por Jesus em João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia. Também em João capítulo 8, versículo de número 36. Disse o bom mestre: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então a verdadeira libertação do ser humano para a vida de salvação, nós encontramos apenas através de Jesus e só por Jesus, nosso Salvador. Aquele que deu a sua vida em resgate da nossa. Então a salvação foi provida por Deus para nós em razão de 3 grandes fenômenos no mundo espiritual. O primeiro deles foi o pecado do homem. A Bíblia diz que o homem pecou e pelo seu pecado ele estava condenado ao fracasso eterno, à condenação eterna, ele estava destituído da glória de Deus. Também, o segundo grande fenômeno no mundo espiritual, a graça de Deus. A graça de Deus. E o terceiro, a provisão de Cristo. Falaremos dos 3 agora. De cada um, respectivamente, nós veremos agora. O primeiro, o pecado do homem. Então a salvação de Deus, ela não aconteceu aleatoriamente. Houve um plano, houve um projeto de Deus para a nossa vida, para com a nossa vida. Nós não existíamos ainda, nós não sabíamos ainda, mas Deus já tinha um plano glorioso e maravilhoso para conosco, para trazer a nós, carentes, necessitados, totalmente dependentes, a salvação. Aleluia. Amado, querido irmão, você há de convir comigo, não há nada tão especial para a vida de um cristão como a sua salvação, a sua crença verdadeira, a sua fé em Cristo, nosso amado Mestre e Salvador. Devemos, como diz a palavra do Senhor, no livro da Revelação, do Apocalipse, e acabou de mencionar o nobre pastor Bel aqui na nossa telinha, devemos mais sermos fiéis a Deus. Nós temos nesse momento aqui nos nossos grupos de WhatsApp aqui da nossa Assembleia de Deus em Fortuna, um total de 478 irmãos adicionados nos grupos de WhatsApp. Sabemos que é real a existência de uma mesma pessoa em mais de um grupo. Então, sabemos que a maioria dos tais
tem acesso ao YouTube e ao Facebook. Então o desejo do nosso coração era que cada um dos irmãos, a partir dos obreiros da nossa igreja, estivesse presente, se manifestando aqui via internet a respeito do nosso trabalho aqui. Participando, assistindo. Haja vista que não podemos fazer culto na igreja esses dias, e não é por opressão, é por questão de bom senso da igreja, como a melhor e maior entidade da terra, tem bom senso, tem ética, tem compreensão das coisas e está ajudando a participar. A igreja não está fechada porque é obrigada a fechar. A igreja está fechada porque os pastores, homens de Deus, têm bom senso, têm entendimento e quer cooperar com o governo. Mas governador de estado, prefeito, não tem poder de mandar fechar a igreja, não. Nós temos direito na nossa Constituição de plena liberdade de culto, de fazer culto, de pregar, de orar, de funcionar os trabalhos normalmente no templo. Agora, estão fechados os templos esse dia porque a igreja quer cooperar com os governos, mas o governo não tem poder de fazer nada que vá contra a Constituição. E a igreja é respaldada, guardada pela Constituição no seu direito de liberdade de culto. Bendito seja Deus. Então é por esta razão. Então queríamos que tivéssemos um número muito maior de pessoas conectadas conosco no trabalho de Deus, a partir dos obreiros da igreja, dirigentes de congregações juntos participando, diáconos, missionários, dirigentes de congregação, auxiliares, enfim, todo o povo junto, participando. Deus nos ajude, que nos dê da sua graça cada dia. Então, o primeiro fenômeno no mundo espiritual, o pecado do homem. Primeira razão pela qual Deus providenciou para nós salvação. Salvação. Pai do Senhor, um grande abraço aí para a irmã Lidiane Pinheiro, a irmã Iris Souza, grande abraço para vocês, em nome de Jesus. Disse a irmã Elisete, quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Então vamos ouvir, vamos compartilhar, aleluia. Aí na sua telinha, bem embaixo tem assim, compartilhar, está em azul. Então toque lá, compartilhe com os seus amigos, traga mais amigos para estar conosco, ouvindo nessa noite a mensagem de salvação e que fala sobre a salvação. Louvamos a Deus por cada obreiro que já tem se apresentado aí e está conosco, em nome de Jesus de Nazaré. Quero, antes de adentrar mais profundo aqui nessa primeira parte, o primeiro fenômeno no mundo espiritual, pela qual Deus providenciou a salvação, que é o pecado do homem, dizer alguma coisa ainda mais também. Veja bem, nós não estamos esses dias numa colônia de férias. Nós estamos no isolamento social, como igreja, para ajudar a nossa nação, vencer isso aí, combater esse negócio desse vírus aí. Agora a nossa fé está em Cristo. A nossa segurança está em Deus e na sua palavra. Não estamos em colônia de férias para sair para lá e para cá, não. Nos horários do trabalho da igreja, onde transmitimos a mensagem online, nós queremos o máximo do povo de Deus presente, participando. Em nome de Jesus. Então está ali o Zezinho e a família dele, todos juntos ali com o irmão Rejânio. É o Zezinho e a família dele, junto com a irmã Elizabeth, estão assistindo o trabalho também. Abração para vocês, meus nobres. Que a mão de Deus esteja sobre a vida de vocês agora também, nesse momento. Então eu peço que os irmãos ouçam a palavra de Deus e instantaneamente fiquem orando. Abração para a irmã Caísa lá no Mazagão, no estado do Goiás. Se não me foge a memória,
é lá que a irmã está. Mas Deus abençoe, querida. Forte abraço. Bem, a palavra pecado literalmente significa errar o alvo. Errar o alvo. Errar o alvo, em outras palavras, vem ser a transgressão, a prevaricação das leis de Deus. Então o pecado é isso. Pecado significa errar o alvo. Significa transgressão. Significa prevaricar contra as leis de Deus. Então, porque Deus proveu a salvação para o homem. Porque o homem errou o alvo. Porque o homem transgrediu. Porque o homem prevaricou contra as leis de Deus. Por isso que Deus providenciou para nós, sem merecermos, a salvação. Aleluia. Diz a palavra do Senhor em Isaías, ou aliás em Salmo 51, versículo 4, Davi confessando o seu pecado, ele disse para Deus: contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Então, o pecar é errar o alvo, é transgredir, é desobedecer a lei de Deus. Então Davi aqui faz a sua confissão: eu pequei contra ti, ó Deus, somente contra ti. Para quê? Para que quando o Senhor falar, o Senhor está visto, conhecido totalmente como justo, e quando o Senhor julgar, o Senhor ser visto como puro. Então eu pequei. Diz a palavra do Senhor em Gênesis 2, 16 e 17: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Então, quando o homem tomou daquela árvore e comeu, ele errou o alvo. Deus tinha dito: não toca nisso aí, não pegue isso aí. Não, eu tenho muita coisa pelas quais você pode viver, você pode tocar, você pode desfrutar, mas não toca nisso. Então, quando Adão e Eva tocaram, eles erraram o alvo. Abração para o irmão Davi, lá em Morrinhos, Goiás, irmão Veridiano, irmão Charles Clay Guimarães, irmão Ezequiel, que chegou agora também. Forte abraço para vocês, homens de Deus. Aleluia, aleluia. Quantas coisas boas Adão podia desfrutar e Eva podia desfrutar. Deus havia ordenado: eu tenho muita coisa boa para vocês. A única coisa que é proibida é: não toque nessa árvore, não pegue do fruto, não coma, mas do restante vocês têm plena liberdade. Então, quando eles desobedeceram, eles erraram o alvo, eles transgrediram, e eles prevaricaram contra a lei de Deus. Deus havia ordenado: não faça, e eles fizeram. Então, querido, o pecado é a desobediência a Deus. Bendito seja Deus. O pecado é a desobediência a Deus. O pecado é a causa de quase todos os sofrimentos humanos. A entrada do pecado no mundo seguiu-se imediatamente a tribulação, a dor e a maldição na terra. As aflições, a pobreza, a guerra, a morte e outras tribulações se originam também, direta ou indiretamente, do pecado. O pecado do homem é, sem dúvida, uma grande razão da provisão, da salvação, pois o homem não tinha como ser salvo. Então vem Deus, na sua infinita, maravilhosa graça, e provê para nós a salvação. Aleluia.
Aleluia. Aleluia. O pecado do homem, sem dúvida nenhuma, é a razão da provisão de Deus para a salvação. Olha o que a palavra do Senhor diz em Romanos capítulo 5, versos 8 e 9. Diz a palavra do Senhor: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Aleluia. Seja louvado o nome do Senhor. Seja glorificado o nome de Deus eternamente, por mim, por você, por nós. O que Deus fez por nós, sem Deus nunca encontraríamos. O que Deus fez por nós não merecíamos. Ele fez por amor, Ele fez por amor. Foi só por amor. Foi por amor que Jesus foi capaz de ir àquela cruel cruz e dar a sua vida por nós. Foi por amor. Então a primeira razão pela qual Deus proveu a salvação para nós foi o nosso pecado. Foi o nosso pecado. A segunda razão foi a própria graça de Deus. A própria graça de Deus. Oh, aleluia. Olha, irmão, o significado da palavra graça é favor. Favor. Abração para o irmão Ubervaldo Moraes Andrade, lá de Brasília. Deus abençoe. Segunda razão é a graça de Deus. A palavra graça significa favor. Usa-se, no entanto, em outros sentidos também. Em Efésios, a palavra do Senhor diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Diz assim a palavra do Senhor em Efésios capítulo 2 e versículo de número 8. Graça significa a pura bondade, a misericórdia de Deus. Então a graça, nesse sentido, além de significar favor, significa a pura bondade e misericórdia de Deus manifestada aos salvos sem nenhum mérito deles. Então a graça de Deus significa, sabe o que, querido? Aleluia. A pura bondade, a pura misericórdia de Deus manifestada para nós sem nenhum mérito nosso. Vou repetir para você. Porque pela graça sois salvos, pela graça de Deus, sois salvos por meio da fé, ou mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Então nós vemos aqui que a graça de Deus é o favor de Deus, é a bondade de Deus, é a misericórdia de Deus, que Ele manifestou para nós, que somos salvos, sem nenhum mérito nosso, sem nenhum. A graça de Deus é a mão de Deus, é a mão misericordiosa de Deus estendida para nós, provendo a salvação. Tudo pela sua bondade, porque não merecíamos. Aí a graça de Deus vem, a mão misericordiosa de Deus estendida para nós, para nos salvar. Mas diz que é por meio da fé. Então, como é isso, pastor? Mediante a fé, por meio da fé, como é? É a nossa mão respondendo positivamente à oferta de Deus para nós. A graça de Deus, aleluia, é a mão de Deus estendida para nós, para nos alcançar. E a nossa fé é a nossa mão respondendo positivamente ao convite gracioso de Deus para a salvação. Então é uma obra em conjunta, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus e a nossa fé trabalhando juntos. Aí se completa
a salvação. Aleluia. Então a graça nesse contexto significa favor imerecido e abrange todos os homens. Se clamarás, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Então, a graça de Deus nesse contexto de Efésios 2, 8 e 9 significa o favor imerecido, aleluia, imerecido, ou seja, um favor que ninguém merece, e abrange todos os homens. Veja que Paulo, escrevendo a Tito, que ele tinha deixado em Cencreia para dirigir a igreja do Senhor, veja o que ele diz: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Tito 2 e 11. Tito 2 e 11. Então Paulo queria que Tito aprendesse: Tito, a graça de Deus, Tito, se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, Tito, e isto sem acepção. Homem de Deus, a quem eu deixei aí com a incumbência de dirigir a igreja do Senhor, aí, aliás, em Creta, cuida da obra, sejam judeus, sejam gentios. Deus quer salvar a todos, prega o evangelho da salvação, porque ele é universal. Tito, qualquer um aí que ouvir a palavra e acreditar, pode ser salvo, Tito. Aleluia. Abração, meu nobre amigo, irmão, companheiro de coração, pastor Marciano, aí no campo de Baixão Grande. Deus te abençoe, meu amado companheiro. O senhor, missionária Rosilene e seus filhos. Forte abraço aí para vocês. Bendito seja Deus, aleluia. Então a graça de Deus se manifestou para nos salvar. Não é só para a gente se intitular crente, para achar que é bonita aquela vida religiosa, apesar de ter que termos o título mesmo de crente, sabe? Ser religiosos mesmo de verdade, que a religião significa religar, ligar aquilo que tinha sido cortado. Então, é bom, mas que seja com autenticidade, fidelidade, com verdade. Então a graça de Deus se manifestou para nos salvar. Por isso, a nossa nova vida diária, nossos planos, nossas atitudes, nossas ações devem ter a aprovação de Deus e nisso crescermos para a honra, para a glória, para o louvor do nome do Senhor nosso Deus. Olha o que o apóstolo São Pedro diz na sua segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo de número 18. Diz assim a palavra de Deus: antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. A palavra do Senhor nos recomenda que devamos crescer, aleluia, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a este Jesus tão amado seja a glória agora como no dia da eternidade. Você pode glorificar o nome do Senhor nosso Deus aí na sua casa. Adore a Ele, glorifique a Ele. Não saia daí, continue glorificando, continue ouvindo, continue se manifestando. Deus está conosco e a vitória é nossa pelo sangue de Jesus Cristo. Aleluia. Então, queridos irmãos, a salvação nos foi provida em razão de 3 grandes fenômenos no mundo espiritual: o pecado do homem, a graça de Deus
e a provisão de Cristo. Já falamos sobre o pecado do homem, o que é pecado e o que Deus fez por nós. Já falamos sobre a graça de Deus e já dissemos o que significa a graça de Deus para nós. Agora vamos falar sobre a provisão de Cristo. O Senhor Jesus Cristo é a provisão de Deus para salvar a humanidade. O homem não tinha como ser salvo. Ele vivia na transgressão, vivia errado, vivia longe de Deus. Não tinha como ser salvo. Os sacrifícios oferecidos pelos sumos sacerdotes, os sacerdotes da antiguidade, do Antigo Testamento, da lei, não tinham como fazer mais nada pelo povo. O sacrifício de animais, de manjares, não tinham como apagar o pecado do ser humano. Não tinha como. Eles eram oferecidos, mas apenas para aliviar a dor do homem. Mas era como a mulher que varre a casa e põe o lixo debaixo do tapete. Toda vez que vai levantar o tapete, vai varrer a casa de novo, levantar o tapete, aquele lixo da última varredura continua lá. Então está exposto, está à vista, o pecado continua lá. Muito diferente da provisão de Cristo, porque Cristo ofereceu-se a si mesmo para dar a sua vida por nós, morrendo na cruz do Calvário, derramando o seu sangue, derramando a sua vida em resgate da nossa vida. Agora o lixo não é mais colocado debaixo do tapete, o lixo do pecado é apagado, em nome de Jesus. E agora nós temos um grande sumo sacerdote perfeito diante de Deus, que vive para sempre, para interceder por nós. E agora, uma vez salvos pela graça de Deus, aleluia, nós, quando cometemos algum pecado, nós vamos direto a Deus por Cristo Jesus, confessamos o nosso erro, o erro é perdoado, apagado. Nós temos agora diante de Deus uma vida limpa, uma vida purificada na pessoa gloriosa, maravilhosa e santa de Jesus Cristo, nosso Salvador, mediador entre Deus e os homens. E a Bíblia diz que Ele está sentado à destra de Deus e vive para sempre para interceder por nós, o seu povo. Oh, glória a Deus! Então o Senhor Jesus Cristo é a provisão de Deus para salvar a humanidade. Jesus Cristo voluntariamente aceitou nos substituir na morte. Isto é, houve a autossubstituição de Deus. Ele morreu a nossa morte, como escreveu o apóstolo São Paulo em Romanos capítulo 5 e versículo de número 8. Abração para o irmão Nonato Cruz, ali em Caldas Novas, no Goiás. Deus abençoe. A Bíblia diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Bendito e glorificado seja Deus. É isso, irmão. A provisão da salvação foi efetuada por Deus, por graça, por misericórdia, operando em nosso favor, um favor do próprio Deus que não merecíamos. E hoje, através de Jesus Cristo, mediante a graça de Deus e a nossa condição pecaminosa, pela qual não podíamos ser salvos, nunca é que nós encontramos a salvação. Por esta razão que Deus, o Senhor, Criador do céu e da terra, diz na sua palavra: olhai para mim, vós todos os termos da terra, e sereis salvos. Por esta razão que o apóstolo São Pedro, em Atos capítulo 4, versículo 12, ele diz: e nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Aleluia! Por esta razão também a Bíblia diz em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Bendito seja Deus. Falamos sobre a provisão da salvação, dividido em 3 pontos: a graça de Deus, o pecado do homem
e a provisão de Cristo. Agora eu quero falar sobre a ordem humana da salvação. A ordem humana da salvação. Bem, em Atos 3:19, a palavra do Senhor diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Mandamos um abraço para o irmão Francisco Alberto, irmão cantor Frota Adorador. A semente na primavera. Aleluia. Queridos irmãos, a ordem humana da salvação compreende os passos que o homem pode dar para ser de Deus. Olha, esses passos, ou ordem humana da salvação, são três. Também três. Como a provisão da salvação. Deus nos proveu a salvação em razão de três fenômenos no mundo espiritual: o pecado do homem, a graça de Deus e a provisão de Cristo. E agora, a ordem humana da salvação também consiste em três passos. Primeiro, a crença em Jesus. Segundo, o arrependimento. Terceiro, a conversão. Primeiro, a crença em Jesus, é preciso crer nele. Segundo, o arrependimento. Irmão Frota, abração. Vou corrigir, irmão Frota Adorador. No Ceará na escuta. Aquele abração para o Frota, para todos os irmãos, obreiros, servos de Deus, todo o povo de Deus aí no estado do Ceará. Forte abraço para vocês. Aleluia. Então, é preciso acreditar em Jesus. É preciso crer em Jesus. E essa crença significa também confiar em Jesus. Depois, o arrependimento. Arrepender, aqui segundo Atos 3:19, significa também mudar de mentalidade. Mudar de mentalidade. E também a conversão. Ou seja, virar-se para o lado oposto. Veja, a crença em Jesus é o primeiro passo na ordem humana da salvação. O primeiro passo é a crença em Jesus. Veja em Atos 16:31. A Bíblia diz assim: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. A crença em Jesus. Depois, o segundo passo é o arrependimento, conforme está em Atos 3:19, que já li. Depois, nós temos primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9, onde o texto fala de virar-se para o lado oposto. Aleluia. Então, primeiro passo, crença em Jesus. A palavra crença literalmente significa confiança. Confiança. Também traz a ideia de conhecimento. Crer, conhecer. A Bíblia diz que aquele que diz eu o conheço e não obedece é mentiroso e nele não está a verdade. Então, crença aqui traz a ideia também de conhecimento de Jesus. Em Atos 16:31, diz a palavra do Senhor: e eles disseram, eles quem? Paulo e Silas, lá na cidade de Filipos, disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Esta palavra eles disseram para o guarda da prisão, para o carcereiro, que ouviu eles, entendeu a palavra, acreditou e recebeu a salvação para ele naquela hora e logo em seguida para a sua casa também. Glória a Deus. Abraço a irmã Tereza, irmã Laís, irmão Antônio, aí na cidade de Teresina, capital do estado do Piauí. Então, este versículo
de Atos 16 e 31 é muito enfático. Ele declara que a crença ou a fé em Jesus é a chave que abre a porta para a salvação. A chave que abre a porta para a salvação. A crença em Jesus, a confiança plena em Jesus. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Então, essa crença é a chave que abre a porta para a salvação. Sem ela não tem salvação. É necessário, portanto, crer para ser salvo do pecado e, respectivamente, do seu castigo. É preciso crer. É preciso crer. Bendito seja Deus. Para você que me assiste agora, querido, eu tenho uma palavra para o teu coração aí. Eu não sei muito bem como vai a sua vida esses dias com Deus, mas o Senhor me inspira a dizer aqui, via internet, que o Senhor te ama, que o Senhor tem um plano maravilhoso para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Deus tem um plano maravilhoso. Deus quer mudar a tua história. Deus quer mudar esta situação que você está agora. Deus quer encher o seu coração de amor, de pureza. Deus quer encher as tuas mãos com a tua bênção, com a bênção de Deus, aliás, para a tua vida. Deus quer mudar tudo isso. E Deus te chama, filho, conserta o altar da tua vida espiritual. Conserta, porque este é o passo para a grande vitória que eu darei à tua vida. Coremas, conserta, remanávia, porque Deus tem coisa grande para fazer na tua vida, e na tua casa e na tua família, na sua vida, da sua esposa, dos seus filhos. Deus tem algo grande, muito maravilhoso para fazer. Deus diz, conserta o altar, conserta o altar, conserta o altar, busca a minha graça, busca a minha presença, porque eu sou Deus que posso te dar o livramento, sou Deus que posso consertar a tua vida, mudar a tua história. Eu tenho coisa grande para a tua vida. Receba esta palavra em nome de Jesus. Pois trocaste o meu Oremas, ali clamas. Aleluia, aleluia. Bendito seja Deus. Então a nossa crença, ou a nossa fé em Jesus, é a chave que abre a porta para a salvação. É a chave. Então é necessário crer em Jesus de Nazaré para ser salvo e para receber automaticamente o livramento do castigo, da ira vindoura. Então, creia. Se você ainda não é crente, creia. Se você é crente, guarde a sua fé, mais bem guardada do que quem guarda um baú de ouro puro. Guarde a tua fé e a glória de Deus sempre manifestar-se-á sobre a tua vida, em nome de Jesus. Segundo passo agora, irmão, na ordem humana para a salvação, é o arrependimento. É o arrependimento. Primeiro a fé, a crença, a confiança. Agora o arrependimento, aleluia. A palavra arrependimento no grego é mateoko, que significa mudar de mentalidade. Mudar de mentalidade, arrepender. Quando a gente se arrepende, nossa mentalidade muda, nosso coração muda, nossos pensamentos, nossas intenções mudam. Então arrependimento significa, de acordo com o grego, mateoko, significa mudar de mentalidade, mudar de pensamento. Já no hebraico, essa palavra arrependimento pode ser mais específica neste assunto. Ela aparece 120 vezes no Antigo Testamento, com o sentido espiritual de voltar a Deus, voltar a Deus. Então arrepender-se significa dar meia volta, dar uma volta inteira. Voltar para Deus significa voltar para Deus.
e viver bem na presença do Senhor. Os 3 passos para o arrependimento consistem, primeiro, no reconhecimento do pecado. Primeiro, o arrependimento. Quando a pessoa se arrepende, ele reconhece o seu pecado. Ele não caça culpados, ele não procura culpados. Ele entende, o culpado sou eu, o transgressor sou eu, quem errou o alvo fui eu. Então não procura culpado, procura, sabe o quê? Um perdoador, procura um Senhor, procura um Salvador. Quando a gente erra, a gente não procura culpado, a gente reconhece a nossa culpa e busca logo a Deus, porque é Ele quem tem o poder de resolver o problema do pecado. Bendito seja Deus. Então o primeiro passo para o arrependimento consiste no reconhecimento do pecado. Segundo, consiste no sentir tristeza pelo pecado. Quando a gente se arrepende de verdade, a gente fica triste por causa do pecado. Vem uma tristeza, vem uma comoção ao nosso coração, à nossa alma. Isso nos entristece, irmão, quando a gente peca. Aí a solução é fazer, sabe o quê? É ir para junto do trono da graça, para alcançarmos socorro, misericórdia em tempo oportuno. E qual é o tempo oportuno? É o tempo do arrependimento. É o tempo de reconhecer que reconhece o pecado. É o tempo em que se sente tristeza pelo pecado. É a hora de buscar o perdão do Senhor. E terceiro, abandonar o pecado. A Bíblia diz em Provérbios 28:13: aquele que encobre a sua transgressão nunca prosperará, jamais prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Oh, glória a Deus! Então o primeiro passo para o arrependimento é reconhecer o pecado, confessar o pecado. Segundo, sentir tristeza, porque é a tristeza que leva à confissão. Depois, o último passo para o arrependimento é o abandono do pecado. Então reconhece, sente a tristeza, confessa e abandona. Aí vem então o quê? O perdão gracioso de Deus. Eita maravilha de Deus! Então, amado, o primeiro passo na ordem humana da salvação é a crença em Jesus. O segundo é o arrependimento. E o terceiro e último é a conversão. É a conversão. Veja bem, a palavra conversão literalmente significa virar-se para o lado oposto. Virar-se para o lado oposto. Oh, glória! Em outras palavras, conversão. Conversão é deixar a perdição e vir para a salvação. Abração aí para nossa querida amiga Vaniede Almeida Cruz. Deus te abençoe. A senhora, o Zé Nilton e toda a sua casa, filha, genro, neto. Deus te abençoe, querida. No nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a tua casa todo dia. Em nome de Jesus. Aleluia. Então, amados, conversão literalmente significa virar-se para o lado oposto. Em outras palavras, conversão é deixar a perdição e vir para a salvação. Isso significa conversão. Veja Isaías 45:22, a palavra do Senhor diz assim, ó: olhai para mim, Deus que está dizendo, olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Ei, glória! Baseado nisso aqui, conversão é abandonar os ídolos e servir a Deus. Conversão é abandonar os ídolos e servir a Deus. Sem alento, era sem
Glória a Deus, aleluia. Procurei ser feliz e não achei. Jesus está conosco, Ele é a nossa vitória. E a encontrei. Glória seja dado o teu nome, Jesus. Seja bendito para sempre o nome do Senhor. Te carregava. Ele fez isso por nós. Abraço, pastor Davi, missionária Glória. Deus abençoe e dê vitória a vocês todos os dias. Continue orando por nós, aleluia. Hoje sou feliz Com Jesus ao meu lado, caminhando, vou dizendo, meu Senhor, muito obrigado. Ei, maravilha de Deus. Amados, diz a palavra do Senhor. Vamos já terminar, não sai daí. Nós vamos orar ainda. Vamos fazer um convite para alguém que estiver conosco, que se quiser se converter a Cristo, aceitar Jesus como Salvador. Vamos orar pelos doentes. Vamos impetrar as bênçãos apostólicas aí sobre a tua vida ainda, em nome do Senhor. Estamos recebendo aqui a presença maravilhosa aqui da nossa missionária Marinúzia, nossa companheira aqui na batalha. Linda como sempre, serva do Senhor. Abraço para vocês. A paz do Senhor, meus amados. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. É sempre um prazer, uma honra para nós ter vocês conosco. Isso mostra aos nossos corações o amor e também o prazer que vocês têm de estar nos ouvindo, né? De estar ouvindo a palavra de Deus através da vida do meu esposo, através da minha vida. Que o Senhor venha aumentar a tua fé, acrescentar a tua fé, fazer a cada dia na tua vida um vaso, um instrumento para a honra do nome dele. Tá? Então que Deus abençoe a sua vida, que você seja edificado, que a sua fé seja acrescida e que o Senhor venha fazer coisas grandes na sua vida e na sua família. Deus abençoe grandemente. Forte abraço. Aleluia, glória a Deus. Então a missionária convidada a sentar ali. Nós vamos já orar, já. Nós vamos terminar, nós estamos na última parte da nossa mensagem de hoje. Amanhã quero dizer aos irmãos que nós estaremos de novo transmitindo a palavra do Senhor. Missionária Glorinha está dizendo aqui, linda. Tá certo, missionária. Abração, querida. Pastor Davi, um abraço, hein? Amamos vocês. Obrigada, minha princesa. Você que é linda, que é uma bênção de Deus para nossas vidas. Forte abraço, minha amiga. Cris, um abraço, princesa linda. A paz do Senhor, meu amor. Saudade de vocês, princesa. Aleluia. Então, queridos, nós estamos aqui nos 3 passos para, no caso da ordem humana da salvação, em 3 passos que compreendem essa ordem humana da salvação. A crença em Jesus, o arrependimento e a conversão. Então, nós estamos aqui no último passo do nosso estudo, da nossa hoje. Conversão é abandonar os ídolos e servir a Deus. Aleluia. Então, a Bíblia diz na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9, diz assim: porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro. Então, baseado em Isaías 45, 22, primeiro aos Tessalonicenses, 1 e 9, nós entendemos que conversão é abandonar os ídolos e servir o Deus vivo. Abandonar os ídolos e servir o Deus vivo. Diz ainda a Bíblia em Isaías 55, 7. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos e se converta ao Senhor. Se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Abração aí para o irmão João de Freitas, em Buritibá. Então, conversão ainda é, na verdade, dar os 3 passos na vida, como fez o filho pródigo. O primeiro passo foi
crer no perdão do Pai. O segundo, voltar para a casa do Pai. E o terceiro, confessar o seu pecado. Então, a primeira coisa que o filho pródigo fez foi crer no perdão do Pai. Irmão João Célio, abração. Crer no perdão do Pai. Disse o filho pródigo: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Foi a primeira atitude do filho pródigo. Lucas 15 e verso 18. Conversão é, na verdade, dar 3 passos na vida, como fez o filho pródigo. Primeiro, crer no perdão do Pai. Todo pecador precisa acreditar que Deus perdoa, que Deus perdoa. Se a pessoa não acreditar no perdão de Deus, como será salvo? Como será reconciliado com Deus? Como receberá a anistia das suas faltas? Como? É preciso crer no perdão do Pai Celestial. Segundo, voltar para a casa do Pai. Olha, Lucas 15, 20, diz a Bíblia que, levantando-se ele, foi para a casa do seu pai. E quando ainda estava longe, o seu pai o viu e moveu-se de íntima compaixão. E correu, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Então o filho, além de crer no perdão do pai, ele voltou para a casa do pai. Então assim precisa fazer o pecador. Como eu fiz, como você fez, que já é crente, assim todo pecador precisa fazer. Acreditar que Deus perdoa e voltar para a casa do pai. E o último passo é confessar o seu pecado. Diz a Bíblia em Lucas 15, 21, que quando ele chegou na casa do pai, já arrependido, já crendo no perdão do pai, ele teve força para chegar lá. Abração aí por irmão Almeci do Espírito Santo, no Distrito Federal. Então, disse ele, diz a Bíblia, aliás, e o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Lucas 15 e 21. Então, fazendo assim, você entra na família de Deus, tornando-se filho por adoção, sendo herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Bendito seja Deus. Veja o que diz a Bíblia em Romanos capítulo 8, versos 15, 16 e 17. Diz a palavra de Deus: porque não recebestes o Espírito para outra vez estardes em temor, mas recebestes o Espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Aleluia. Então, seja bendito para sempre e eternamente o nome do Senhor. Então, nessa noite, queridos, ouvimos a poderosa palavra de Deus, falando sobre a provisão da salvação. Provisão esta que nos veio em razão de 3 grandes fenômenos no mundo espiritual: o pecado do homem, a graça de Deus e a provisão de Cristo. Falamos também sobre a ordem humana da salvação. Também esta salvação, aliás, ordem ou passos, compreende em 3: a fé, a crença, a confiança em Cristo, o arrependimento e a conversão à pessoa maravilhosa de Jesus Cristo. Noutra oportunidade,
falaremos também sobre a ordem divina da salvação. Hoje falamos sobre a ordem humana da salvação. Que seja bendito, que seja louvado para sempre o nome de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abraço para o irmão Merci, obrigado aí pela honra, pelo carinho de vocês. É o pastor Bel, ali em Santo Antônio dos Lopes, grande abraço para o senhor. Irmão Merci é lá do Distrito Federal, irmã Cícera e irmão Osiel são de Valparaíso, ali no estado do Goiás. A irmã Tereza está em Teresina, que irmão Antônio. Há vários irmãos, todos os irmãos que estão conosco. Quando terminarmos aqui o nosso programa, pedimos aos irmãos que compartilhem com seus amigos, tornem público a nossa live de hoje para a glória de Deus e para o alcance de muita gente. Por nossa mensagem nessa noite foi própria sobre salvação, com um propósito pré-determinado já para alcançarmos vidas para Cristo. Dentre os nossos espectadores, ou telespectadores, aliás, eu quero saber se existe alguém que quer aceitar Jesus nessa noite, que quer reconciliar com Jesus, que precisa, que entende, que precisa fazer um concerto com Deus, que precisa fazer um concerto do seu altar. Se houver, se manifeste aí, dê um sinal aí na telinha dizendo: eu, pastor, eu preciso. Se você estiver com alguém que é crente, está aí assistindo o nosso programa, e você quer, diga para esse alguém que está aí perto de você, que está com o celular na mão, que pode colocar uma mensagem para aparecer aqui na nossa tela, e então a gente orar apresentando o seu nome. Não é vergonhoso a gente se reconciliar assim, via internet. Não, nem é errado e nem vergonhoso. Vergonhoso é a gente viver longe de Deus. Vergonhoso é a gente deixar o pecado continuar dominando a nossa vida. Vergonhoso é a gente não participar do escrito no livro da vida. É ir para o juízo final com as mãos carregadas de pecado e ir lá receber a sentença da condenação. Isso é que é vergonhoso. Mas converter, aceitar a Jesus, reconciliar, isso não é vergonhoso. É honroso fazer isso. Então faça. Se você quer, eis aí a oportunidade. Abração para o irmão Osiel. Deus te abençoe, irmão Osiel. Glória a Deus. Nós vamos orar agora, encerrando o nosso trabalho nessa noite. Amanhã, se Deus quiser, às 8 horas da noite, estaremos aqui trabalhando para o Senhor. Acreditamos que esse dia inteiro de oração, de jejum, feito no Brasil por mais de 60 milhões de pessoas, será ouvido pelo Senhor. Deus nos responderá. Deus nos abençoará. Algumas coisas a partir de amanhã já começarão a ser liberadas, mesmo de forma metódica, cautelosa, mas serão já mudadas algumas coisas. Nós acreditamos que Deus está no comando, que já já nós teremos uma vacina definitiva para esse problema, e nós entendemos que Deus vai mudar muita coisa, a cabeça de muita gente nesse Brasil, para entender como realmente as coisas devem ser feitas, que Deus vai dar um fim, tanto no coronavírus, como no corrupção, que envolve a vida de muita gente aí que tem atrasado o Brasil desde muito tempo. E eu peço oração a todos os irmãos por esta causa. Vamos orar ao Senhor nesse momento, encerrando o trabalho do Senhor aqui, no nome de Jesus. Pai santo e amado, Deus eterno e poderoso, eu quero te agradecer, Senhor, aqui no nome de Jesus de Nazaré, por esta rica oportunidade que tivemos nessa noite de pregar a Tua palavra, de falar sobre salvação. Peço a Ti, Senhor, que a Tua mão poderosa
graciosa venha tocar em cada coração, em cada alma, de cada servo de Deus, de cada pessoa que nos ouviu nessa noite. Que o Senhor venha trazer a cura, que o Senhor venha trazer alegria no Espírito Santo para cada coração, que o Senhor venha trazer a solução para cada lar, que o Senhor venha operar a paz no meio dos casais, em cada casa que haja paz, que haja entendimento, que haja acordo, que haja união. Senhor, venha abençoar cada vida, Senhor, vem trazer a cura divina para cada um, vem abençoar os órfãos, as viúvas, os necessitados, amparar a cada idoso, vem abençoar cada um que está no seu posto de trabalho, fazendo aquilo que lhe concerne, vem dar vitória, vitória grandiosa, Deus, para cada um. Abençoa todos os pastores que estiveram conosco, aqui acompanhando o pastor Davi, lá em Morrinhos, no estado do Goiás, pastor Bel em Santo Antônio dos Lopes, pastor Marciano e seu povo ali em Baixão Grande, os obreiros de Teresina, os obreiros de Brasília, enfim, todos os santos de Deus que estão conosco, irmão Valdinei Cordeiro, lá em Rondonópolis, no Mato Grosso, abençoa cada um dos homens e mulheres de Deus, a tua igreja, cada departamento, crianças, adolescentes, pré-adolescentes, os jovens, senhores e senhoras, departamento de casais, departamento de missões, obreiros, idosos, Alfadef, departamento da União Feminina. Deus amado, abençoa todos, para a honra e a glória e o louvor do teu nome. Seja conosco, nos ajude, que amanhã possamos ter um número maior ainda de pessoas participando conosco, no nome de Jesus. Ó Deus, que cada irmão possa guardar a sua crença, a sua fé, mesmo não podendo congregar, mas nada impede de guardarmos a nossa fé em Cristo, porque, Pai, te peço, se Jesus vier nesses dias, que cada servo de Deus esteja preparado para o arrebatamento, que a falta do congregar, de fazer as nossas reuniões, não tenha poder jamais de tirar a nossa salvação. Então, Pai, seja conosco todos os dias e nos guarde hoje e sempre, em nome de Jesus de Nazaré. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos e todo o povo de Deus. Diga amém. Glória a Deus. Forte abraço a cada um e que a poderosa mão de Deus abençoe a todos, sempre, em nome de Jesus. Forte abraço, irmãos, e continue juntos, firmes, orando por nós, em nome de Jesus Cristo.